Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje iremos estar falando um pouco mais sobre prompt, ou seja, por que dominar prompt não gera venda. Se você já aprendeu a dominar a técnica, mas ainda não vê vendas previsíveis no seu próprio negócio, algo de errado tem aí e eu preciso falar com você sobre isso antes de te ensinar a utilizar o prompt da maneira correta para poder gerar venda do seu próprio produto ou serviço. Até mesmo porque quando a gente entende que o prompt é a base para qualquer inteligência artificial, a gente também consegue entender que esse raciocínio que você tem do seu próprio negócio a partir de um prompt, ele não é capaz de gerar venda. Todo negócio por si só, ele precisa ter uma estrutura por trás. Se você não tem uma estrutura por trás, dificilmente você vai conseguir estar gerando venda. Mas, Wellington, beleza, eu entendi que todo prompt não é capaz de me gerar venda. Mas como é que eu faço para ter essa estrutura por trás? Vamos embora falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Luiz, eu sou um profissional estrategista em negócio, ao longo dos anos utilizando marketing digital e suas ferramentas para poder inovar, criar e desenvolver estratégia. E hoje eu quero falar com você que utiliza prompt, você que já domina a estratégia de criar um bom prompt, mas não consegue ter vendas recorrentes do seu próprio negócio. Então, pessoal, antes de mais nada, o que a gente precisa entender aqui é, literalmente, que se eu já aprendi a técnica de criar um bom prompt, mas mesmo assim eu não consigo ter venda, muitas das vezes esse problema não está na forma que você cria a sua estrutura utilizando prompt, mas sim na forma que você entrega o seu produto. E eu tenho visto isso com muita frequência e muitas pessoas têm me procurado para falar um pouco mais sobre isso, tá? Até mesmo porque eu tenho feito vários trabalhos falando um pouco sobre prompt, e aí o que acontece? Quando eu vou ver o diagnóstico dessa pessoa que vem até mim, por exemplo, nas reuniões que eu faço, de conversa estratégica, por sinal ela não está aberta, mas tem lá o botão do WhatsApp lá, se você entrar na bio você consegue estar visualizando um pouco mais como a gente consegue estar conversando de forma estratégica sobre o seu próprio negócio. Mas aí o que acontece? Se você observar, o seu negócio em si, ele não tem venda porque você não tem estrutura por trás, porque a sua comunicação não está assertiva. Automaticamente, quando você não tem isso, não adianta você ter o prompt correto em si, automaticamente você vai ter dificuldade de estar vendendo o seu produto, o seu serviço. Você, antes de mais nada, precisa aprender a ter a melhor comunicação utilizando um prompt para poder estar fazendo com que você venda seu produto e serviço. E ao mesmo tempo, quando você tem essa comunicação, o que acontece? Você precisa ter a estrutura por trás para fazer com que você venda esse produto e esse serviço. Muitas das vezes essa estrutura engloba, por exemplo, você ter uma automação no seu próprio Instagram, engloba você ter, por exemplo, uma lista de e-mail, você ter um funil de vendas, você precisa ter essa estrutura por trás para vender o seu produto e seu serviço. E ao mesmo tempo, você tem que ter essa comunicação de maneira assertiva, tá? Eu vou dar para você aqui um exemplo real, aqui, voltado sobre um personal trainer que compartilha conteúdo na internet, tá? Veja, eu estou aqui entrando no meu computador, esse exemplo aqui é um exemplo real, tá? De um personal trainer que faz seu trabalho no Instagram, ao mesmo tempo ele tem conteúdo solto. Ele coloca, por exemplo, conteúdo voltado para poder ajudar aquelas pessoas jovens que gostariam, por exemplo, de ter um lifestyle, digamos assim, né? Uma qualidade de vida melhor, quem está começando, por exemplo, no própria jornada, né? Ao mesmo tempo ele dá dica para idosos, né? E o que acontece, né, por trás? Automaticamente, quando ele coloca esse tipo de conteúdo, não é o caso dele, porque ele não tem essa estrutura toda por trás. Mas quando ele coloca esse tipo de conteúdo e não tem uma estrutura por trás, ele vai começar a colocar conteúdo solto e de forma limitada. E o que vai acontecer com isso? Digamos que ele já tenha, por exemplo, um produto vendendo. Mas como é que ele vai direcionar esse público para aquele produto? Digamos que esse produto que ele tenha, por exemplo, ele está direcionando para idosos, ou seja, onde ele faz esse tipo de trabalho ajudando idosos que gostariam de estar se exercitando como personal trainer. E aí, quando ele faz esse tipo de trabalho, ele precisa saber como que ele vai gerar essa comunicação para que esse idoso em si ele tenha, por exemplo, a melhor resposta desse personal. Mas só que se o idoso entrar, por exemplo, no Instagram dele, automaticamente ele fala de tudo, ele fala com vários tipos de público. Mas se a comunicação dele estiver assertiva, com aquele post que ele tem, se ele colocar, por exemplo, uma automação por trás, para poder estar impulsionando esse post, levando para um produto
correto. E aí, o que que acontece? Ele consegue estar falando com esse público. Não importa, ele pode falar com o Instagram dele com diversos tipos de público, mas ele precisa ter uma comunicação assertiva e enviar essas pessoas para o local correto. Ou seja, precisa ter por trás um sistema capaz de estar gerenciando tudo isso. Eu posso oferecer um serviço de maneira online para poder estar ajudando aquele idoso que quer literalmente ter uma qualidade de vida melhor através dos movimentos, através, por exemplo, de fazer alongamento ou qualquer coisa que seja relacionada ao nicho de personal. Eu posso sim estar ajudando, mas eu preciso ter uma comunicação assertiva dentro da minha própria rede. Ou seja, eu preciso estar comunicando com esse idoso. Automaticamente, quando eu tenho isso, o que que acontece? Eu consigo estar vendendo esse produto. Mas se eu não tenho isso por trás, eu não tenho como estar vendendo para esse idoso. Eu vou sempre girar essa comunicação para qualquer um. Tá, Wellington, eu consegui entender. É um pouco complexo, mas eu consegui entender. Mas você está dizendo então que, por exemplo, eu posso ter o meu Instagram voltado para poder estar me comunicando com esses dois públicos de maneira mais assertiva? Sim, óbvio que você pode fazer isso. Só que você, antes de mais nada, se você tem esses dois públicos que você conversa no seu Instagram, seja, por exemplo, um jovem até 30, 40 anos de idade, por exemplo, e as pessoas acima de 50, 60 que buscam uma qualidade de vida, você pode estar se comunicando com essas duas pessoas através do mesmo conteúdo, aonde que eles tenham, por exemplo, um ponto em comum. Mas, Wellington, tem um ponto em comum entre o jovem e o idoso? Sim, tem. Todo jovem, todo idoso, ele precisa, por exemplo, fazer um bom aquecimento. Ele precisa, por exemplo, fazer diversas atividades que possam estar aquecendo o seu corpo, por exemplo, no seu dia a dia, na sua academia, no seu dia a dia em casa. Automaticamente, isso sim é um ponto em comum. Mas aí eu tenho que ter em mente que eu preciso estar levando esse jovem para um caminho e o idoso para um outro caminho. Esses caminhos seriam os meus produtos relacionados, por exemplo, ao jovem e ao idoso. Quando eu tenho isso, o que que acontece? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Direcionar o jovem e o idoso por um caminho. E como é que eu direciono? Através de prompt, ou seja, através de comandos específicos. Eu preciso ter uma linguagem específica para poder estar me comunicando melhor com esse idoso, para poder estar me comunicando melhor com esse jovem. Isso pode ser feito dentro do meu próprio Instagram. Só que, para eu fazer isso de maneira assertiva, eu preciso ter em mente que esse produto, aonde será encaminhado o jovem ou o idoso, precisa estar alinhado à comunicação que eu estou tendo aqui no próprio Instagram. E muitas das vezes eu fazer isso, eu posso estar utilizando a própria inteligência artificial que vai poder, por exemplo, ler esse produto, ou seja, que seria para jovem ou para idoso, e ao mesmo tempo criar estratégias que eu possa estar me comunicando melhor para poder estar vendendo produto A ou produto B. Isso eu posso fazer e levar tudo isso para uma automação. Eu posso ter uma automação que me leva, por exemplo, para poder falar com o idoso e falar com o jovem. Ou seja, eu posso ter essa automação por trás, mediante toda a estratégia montada. Só que tem um detalhe, né, que vai surgir uma dúvida aqui. Se eu tenho essa comunicação assertiva, tomando como base esse exemplo aqui do personal trainer, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade em estar fazendo com que as pessoas escolham um caminho ou outro, saiba que quando você começa a separar toda essa estrutura por trás, lembra que a gente falou antes, tá? A gente precisa ter em mente que prompt não gera venda, mas o prompt me encaminha para poder fazer vendas do meu produto, do meu serviço. Quando você tem uma estrutura como essa e você acerta a sua comunicação, você sabe lá dentro do seu Instagram, do seu gerenciador de negócio, que você fala com um público de 22 anos até 65 anos, você considera, por exemplo, que de 22 a 45 é um público jovem e de 45 a 65, por exemplo, é um público de idoso, você consegue fazer uma comunicação para falar com um público de pessoas de 22 a 45 através de anúncio pago. Você separou toda a estrutura por trás, direcionou esse idoso, esse jovem para um produto que você já tem, utilizando o prompt. Automaticamente, quando você faz isso, a sua comunicação fica muito mais assertiva e ao mesmo tempo você consegue sim fazer com que esse prompt gere resultado no seu próprio negócio.
até mesmo porque você conseguiu estar levando o idoso e o jovem para um produto específico, você conseguiu estar separando via automação, você conseguiu analisar um público que o jovem, por exemplo, no seu tipo de negócio vai de 22 a 45 anos, e ao mesmo tempo você tem pessoas de 45 a 65 anos. Você conseguiu separar, fazer uma pequena segmentação, e você consegue, a partir dessa pequena segmentação e dos exemplos que você fez de postagens, utilizando, por exemplo, um prompt, você consegue patrocinar cada postagem para poder fazer com que você consiga ter essa assertividade maior para poder estar conversando com essa audiência específica. Isso tudo a partir de um prompt. Depois que você tem essa estrutura por trás, a sua comunicação ficou mais assertiva. Ao mesmo tempo, você utiliza a automação, você consegue estar escalando com anúncio patrocinado. Você já tem uma estrutura. E essa estrutura aqui, ela é o diferencial. O diferencial de quem tem produto e quem tem um sistema. E quem tem esse sistema, muitas das vezes, já está pronto para sair na frente. Você precisa, com certeza, ter isso dentro do seu próprio negócio. Isso sim faz com que o prompt seja muito poderoso e fazendo com que você gere resultados. No próximo vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre prompt, ou seja, vou te dar um exemplo prático, real, para que você consiga literalmente estar tendo a base necessária para criar um prompt, que eu chamo de geralzão, que seria o topo de funil, mas sim, o topo de funil dentro do seu próprio negócio. Ou seja, esse prompt vai ser a base necessária para que as suas conversas sejam feitas a partir dele. Só que não é só um prompt, tá? É um agente de IA. O que você vai aprender no próximo vídeo é criar um agente de IA. Sempre que você for fazer uma pergunta, você fazer essa pergunta dentro desse agente de IA. E aí a sua comunicação vai ser extremamente mais assertiva. Então é isso, pessoal. Vejo você no próximo vídeo.